Ora, muito bem-vindos e agradeço muito ainda se lembrarem de mim e tenho maior prazer em vir cá. Mas, como isto se passa na universidade e eu tenho uma ligação muito especial a esta universidade e, sobretudo, a esta escola, eu, depois de cumprimentar os seus embaixadores, que nos deram a honra de estar aqui, gostaria de dizer-lhes que não é um dia muito alegre para mim, porque morreu um dos melhores reitores que nós tivemos. E eu gostaria de prestar homenagem, dizendo que ele deixou, Ilídio do Amaral, ele deixou o seu nome ligado para sempre a esta universidade e espero que todos reconheçam o património que ele enriqueceu com o seu trabalho. Muito obrigado, portanto, e eu vou tentar dar-lhes algumas... Muito obrigado. As deficiências já devem ser muitas, porque os cuidados também são muitos. Bom, sobre a evolução, e o nascimento e evolução e as dificuldades do CDS e, portanto, da democracia cristã em Portugal. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que Portugal sempre precisou, desde a sua fundação, de um apoio externo. O primeiro apoio que teve que obter foi da Santa Sé. E o nosso primeiro rei, espero que os seus embaixadores esqueçam desta informação que lhe vou dar, o nosso primeiro rei declarou-se vassalo da Santa Sé e prometeu pagar 4 onças de ouro por ano. Diz o cronista que, por esquecimento muito bem lembrado, nunca pagou. Bom, eu lembrei-me disto porque justamente este problema está a repetir-se hoje com a importância que tem o problema das décimas na União Europeia. Não estou a recomendar nada a respeito de pagamento, mas queria lembrar que foi uma das primeiras dificuldades que o reino teve. E depois tivemos necessidade de outro apoio, que foi a Inglaterra, na segunda dinastia. E aí pagámos, mesmo que não devíamos, mas fomos obrigados a pagar. E, finalmente, quando acabou a Segunda Guerra Mundial e a Carta das Nações Unidas estabeleceu com justiça o princípio da descolonização, Portugal precisou de uma terceira decisão de apoio e a que estava diante de nós, com fidelidade aos valores tradicionais do país, era a União Europeia. Mas eu gostava de lembrar algumas circunstâncias que explicam, de alguma maneira, que sendo a União Europeia, em primeiro lugar, identificada no seu passado pela comunidade de valores, a famosa cristandade, e sendo muito esquecido dos portugueses, que um dos primeiros europeístas chamou-se Luís de Camões, porque definiu o país para o espaço para a cristandade e declarou que Portugal seria a cabeça da Europa toda, ele não pode deixar de estar incluído entre os grandes europeístas da história universal. Mas a Europa teve 2 problemas que resolveu, não foi em tempo, foi com a passagem dos séculos. A tal cristandade foi-se dividindo e teve uma história de conflitos militares internos
enorme. E o grande problema foi o dos pacifistas. A conquista de um convívio que restabelecesse a paz e a impossibilidade de repetir guerras dentro deste território. É muito antigo, eu nunca esqueço o rei João da Boémia, que no século XIV, se bem me recordo, fez o primeiro projeto de União Europeia, do ponto de vista da segurança e defesa, impossibilitando a continuação das guerras internas da Europa. Nós normalmente só nos lembramos do Kant, com o seu projeto de paz perpétua, mas era bom não esquecerem o Luís de Camões e também a intervenção deste projeto, que se continuou. E também queria lembrar dois homens que implantaram a mobilização, conseguiram a mobilização da Europa para encontrar uma definição que impedisse a continuação de conflitos entre Estados europeus. O primeiro, que está completamente esquecido, foi o conde Kudnov-Kalergi, suíço, húngaro, acabou a vida como professor universitário nos Estados Unidos, fez o primeiro congresso para a União Europeia para manter a paz em 1920, salvo erro. Depois fez vários congressos e todos os grandes líderes da fundação da União Europeia frequentaram os congressos do Kudnov-Kalergi. Ele não pode ser esquecido como um grande predecessor da União Europeia que temos atualmente. E outro, que foi o arquiduque Otto de Habsburgo. Esse homem, que era menino quando acabou o Império Austro-Húngaro, foi, creio, a primeira família real europeia que saiu do reino completamente pobre, e o pai morreu na Ilha da Madeira. Ele fundou o Centro Europeu de Informação e Documentação. Teve sede nos 12 países europeus. Eu tive a honra de organizar o Centro Europeu de Informação e Documentação em Portugal. Nessa altura, com a intervenção do Almirante Sarmento Rodrigues. E até, para que isto não seja apenas uma lembrança de mortos, aconteceu o que julgo ser uma contribuição para as preocupações da unidade política europeia a que chegámos. Tivemos uma reunião na Suécia, numa universidade, e na manhã de domingo vieram chamar-nos porque havia missa na sala de jantar. E quem dizia a missa era um padre alemão e quem o assistia era um padre português. E o fundador do Instituto Dom João de Castro e do Colégio Universitário Pio XII. O padre, para alegrar a missa, resolveu que queria música e encontrou uma pianola e uma senhora de idade que tocava, na alturas próprias, tocava a pianola. No fim perguntámos porque é que ela tocava sempre a mesma música, era uma senhora já de idade. Só sabia tocar o hino do Lutero. E, portanto, a primeira missa católica dita na Suécia, desde a separação, foi acompanhada do hino do Lutero. Era um bom pronúncio da união, pelo menos dos cristãos, para realizar aquilo que vinha a ser o projeto
da União Europeia. E houve uma circunstância extraordinária e que nunca mais se repetiu na nossa Europa. Tivemos, como sabem, 2 guerras mundiais. Essas 2 guerras foram guerras civis na Europa. E quando acabou a guerra, 3 homens tiveram a responsabilidade principal, com o apoio técnico do Jean Monnet, de orientar o projeto da unidade europeia. Esses 3 homens eram democratas cristãos. Robert Schuman, o Gaspari, o Adenauer. E eu julgo que estes homens estavam tocados por um espírito de santidade, porque eu lembro-me do Dia da Paz. O meu curso foi o curso da guerra, que felizmente não tomámos parte dessa, 39-45. Todos os dias perguntávamos se já estavam nos Pirineus os alemães. E estes 3 homens, calha-lhes o Dia da Paz, em que o jornal mais conhecido na altura, francês, que se lia em Portugal, se chamava Le Combat. E o título maior desse dia era Esta Alegria Coberta de Lágrimas. A Europa estava completamente destruída. E estes 3 homens, em vez de terem um espírito de retaliação contra os causadores da guerra que destruíram a Europa, resolveram juntar-se com este objetivo. Nunca mais pode acontecer isto dentro da Europa. Depois ainda houve noutras latitudes, eu também quero lembrar por esse espírito, um homem que também julgo que foi tocado por santidade, foi Mandela. Quando ele, depois daquele longo período de colonização, de terceiro mundo, de discussões teológicas sobre se os negros teriam alma ou não teriam alma, chegaram à conclusão negativa, acho que era um grande conforto aos proprietários, porque não se sentiam a pecar. E o grande grito do Mandela, depois de sair da prisão onde passou a maior parte do tempo da sua vida, de tal maneira que quando o jornalista lhe colocou um microfone diante da boca para ele se pronunciar, assustou-se. Ele nunca tinha visto um microfone. Pareceu que era um bicho. Mas aquilo que ele disse foi: somos todos sul-americanos. Pretos, brancos, hindus, qualquer etnia, qualquer origem, somos todos americanos. Eu terei que não esquecer esta expressão, porque, infelizmente, neste século XXI, que a mim já me parece do outono ocidental, o presidente Obama acabou um dos seus discursos, não com a frase habitual nos discursos presidenciais dos Estados Unidos, que é God save the United States. Disse: somos todos americanos. Ele sentiu que alguma coisa se estava a passar de fraturante no seu país. Finalmente, também queria prestar alguma homenagem à última intervenção que o arquiduque teve em Portugal. O pai dele morreu na Ilha da Madeira, em condições de grande necessidade, e lá ficou. Morreu por falta de assistência suficiente, não tinha recursos para isso. E foi declarado, está em processo de santidade
no Vaticano e foi declarado já beato. O arquiduque veio a Portugal, passou despercebido à imprensa. Veio agradecer e declarar que o corpo do seu pai ficaria na Madeira, porque a Madeira nunca tinha tido um santo. E foi o agradecimento que ele veio fazer ao país pouco tempo antes de morrer. Estes dois homens, o Godunov Kalergi e o arquiduque, não podem ser esquecidos, julgo eu, naquilo que foi o movimento para que, em primeiro lugar, nunca mais houvesse guerra sequer civil dentro da União Europeia. E, sobretudo por isso, não quiseram nenhuma retaliação contra os causadores da guerra. Ora, este espírito de mansidão é um espírito muito importante para os cristãos e é participado, como resulta do próprio grito do Mandela e do presidente Obama, independentemente das divisões internas dos cristãos. E, portanto, o segundo passo foi guerras nunca mais, e agora vamos ver se encontramos um futuro único, solidário, para todos os povos europeus. E aí, embora tenhamos, creio, de reconhecer que foi a democracia cristã a força dominante para a constituição da Europa, o Jean Monnet concluiu nas memórias que tinha começado por um lugar errado. E diz, já no fim da vida, se fosse hoje, não tinha começado pela economia, tinha começado pela cultura. Foi o que ele disse. Bom, mas isso não impede que isto tenha que ser reconhecido. A força motora do movimento da unidade europeia foi principalmente de democratas cristãos, que são estes três homens que eu mencionei. E devo dizer que eles próprios tinham que esquecer um passado terrível, porque o Schumann, na Primeira Guerra, foi mobilizado pelos alemães, porque a Alsácia era alemã. Deve ter sofrido horrores, além de depois da Segunda Guerra. Bom, o Gasperi foi o deputado mais jovem do Parlamento Austro-Húngaro, porque o território que era italiano pertencia ao Império. E o Adenauer viveu no fio da navalha, na fronteira com a rival francesa, e teve a coragem de conseguir morrer na cama, o que deve ter sido dificílimo naquele tempo da vigência do nazismo na Alemanha. Bom, em Portugal, eu vou repetir apenas um tema que anda a preocupar a Academia de História. Portugal era um país católico, era um país em que a vida habitual era um valor importante para a maneira de viver. A maior parte das pessoas que estão aqui já não viveram isso, mas eu recordo-me que o país, nas suas aldeias, tinha 3 autoridades: a professora primária, quando existia, o pároco e o senhor regedor. Eram as autoridades que garantiam. E para as aldeias do norte, a nobreza não criada, que vinha desde não coroada, que vinha desde o fim do começo do país, impunha uma autoridade natural para que a vida habitual não fosse violada. E o grande triunfo, portanto, era que a vida habitual continuasse. Simplesmente é muito interessante verificar que a mudança de regimes
foi muito orientada pela valência para Portugal de ter colónias. Ainda há pouco tempo o Sr. Patriarca de Lisboa, que eu muito admiro, tenho por ele grande amizade e admiração, declarou que vivíamos na terra que nos calhou onde encalhamos, e eu permito-me acrescentar, cais de embarque, que foi para que serviu principalmente. E quando houve a primeira mudança fundamental, que foi da monarquia para a república, um dos grandes argumentos dos republicanos é que a monarquia tinha defendido mal os territórios ultramarinos que estavam previstos no mapa cor-de-rosa. Mas deu-se uma coisa curiosa, é que a elite republicana, animada por essa paixão, até escreveu no hino contra os bretões marchar, depois diplomaticamente, em vez de bretões, escreveu canhões, que achou mais pacífico do que a primeira proclamação. Essa elite, aquilo que conseguiu foi que num relatório que ficou célebre do Sr. Fox, tivesse ele escrito que havia em Lisboa uma avenida nova da Liberdade, mas que acontecia que o tempo que era preciso de ir dos restauradores ao cima da avenida e de voltar, talvez fosse apenas o necessário para mudar de governo, que de vez em quando isso acontecia. A elite herdou muita da passividade do regime anterior. Depois, quando a República se defrontou com a guerra de 14-18, o governo, em que dominava, e isto é muito importante, o doutor Afonso Costa, o governo resolveu que Portugal tinha que entrar na guerra para que na mesa da paz não lhe tirassem os seus territórios ultramarinos. Continuou realmente a considerar isso como um valor fundamental. Foi um oficial que terminou com o regime. Era professor de Coimbra e foi o Conselho, que foi morto, mas cujo último grande tema de intervenção foi nem mais um soldado para a África, para a França, nem mais um soldado para a França. Bom, não sei quando é que eu ouvi outra vez uma coisa parecida, mas o resultado desta anarquia foi a intervenção militar. E, mais uma vez, o valor fundamental foi a vida habitual. E é neste ponto que eu considero que tem que se avaliar a dimensão que, tendo tido a democracia cristã em toda a Europa, porque é que o Partido Português da Democracia Cristã não teve a dimensão que correspondia ao espírito que sempre tinha sustentado. E eu penso que este critério da vida habitual teve importância e devido em duas partes. Em primeiro lugar, esta vida habitual implicou que nós não tivéssemos aqui dentro, já nessa altura, porque na história passada, sim, nós tivemos a Inquisição, a expulsão de judeus, não temos nada a negar disso, mas durante esse regime da Constituição Corporativa, a aparência da boa relação entre o povo que era católico e o governo foi aprofundando a convicção de que havia uma união entre o governo e a Igreja Católica. E isso é uma coisa que se aprofunda quando se consegue que a vida seja habitual. Havia pacifismo, a Igreja era reconhecida,
nos atos públicos havia uma reverência especial, as autoridades locais eram aquelas que eu enunciei, o analfabetismo era muito grande e, portanto, isso fez com que nós tivéssemos que separar, e temos que separar, a adesão a esses valores com projeção na política, que aqui tiveram uma dimensão que se mede pela dimensão que o partido teve, e em África. Se repararem, das chefias religiosas do tempo, as mais importantes, não quero referir pequenos incidentes que houve, não tiveram projeção sobre a vida total do país, mas os incidentes foram estes. Primeiro, o Bispo de Porto. Esse produziu importância, mas eu julgo que teve mais importância, não pela doutrina, mas pelo castigo que lhe deram, que era absolutamente injusto. E isso deu grande importância à passagem dele no país, sem alterar os valores católicos que tínhamos. Mas em relação à África, curiosamente, esses valores tiveram muito mais influência do que tiveram aqui. E eu queria também, neste ambiente da democracia cristã em que vivemos, nesta sala, queria não deixar de referir 3 bispos. Um, Dom Eurico, morreu arcebispo de Braga, mas tinha sido assistente da democracia cristã de Coimbra. Esteve em Moçambique e, quando o tiraram, os muçulmanos mandaram uma carta para Roma: Senhor Papa, não leve este bispo, nos faz muita falta. Bom, o segundo bispo, que também já morreu, era Dom Manuel Vieira Pinto. Eu o conheci muito jovem em Portugal e ele dirigiu um movimento para um Portugal melhor. Foi muito seguido, mas fizeram-no bispo de Nampula. Simplesmente, ninguém hoje em Moçambique ignora a obra, a vida e o combate do bispo de Nampula. E, finalmente, o que é mais notável de todos, Dom Sebastião de Rezende, que neste momento está em curso uma grande homenagem em Moçambique a Dom Sebastião de Rezende. Durante uns 20 anos, ele exigiu acabar com o regime do indigenato. Teve vários processos em relação à administração política. Exigia acabar com o trabalho forçado, acabar com as culturas obrigatórias. Tudo isto fez com que ele, no Concílio Vaticano, tenha, desde o tempo do Frei Bartolomeu dos Mártires, tenha sido o maior interventor da língua portuguesa, defendendo os valores que são os da democracia cristã e do CDS. Eu devo dizer-lhe que fui grande amigo dele, assisti aos últimos semanas que ele viveu, passou aqui em Lisboa, com data marcada de morrer, como os médicos nórdicos, parece que secamente dizem às pessoas, e em Moçambique pediu para ser enterrado no caminho público do cemitério para que os fiéis pisassem a sepultura. Foi em 64. Eu, em 66, fui à beira e fui ao cemitério. Não se podia passar, porque estava cheio de flores
frescas constantemente lhe punham. Todos os valores que hoje a democracia cristã aqui não foi recebida com a dimensão fundamental, tem mais presença ainda hoje em África pela doutrina que estes homens fizeram e pelas medidas que inspiraram. E eu sinto-me feliz de ter podido pôr algumas em execução, e por diplomas legais. Ainda me recordo, para o bom espírito dele, que eu resolvi anunciar na Beira que ia estabelecer o ensino superior nas colónias. E, naquele tempo, os bispos punham-se uma cadeira à parte, e quando eu acabei, ele diz assim: mas olha lá, o senhor já revogou os estatutos indígenas há 6 meses e não tenho visto grande coisa. E eu, ó senhor bispo, diga-me lá há quanto tempo é que está em vigor o seu Evangelho e até onde chegou, que é para ver se eu o agarro. Bom, quando eu o vi em Roma, já ele sem saúde, a imagem que me ocorreu foi esta: ele era como as velas do altar, dão luz e vão morrendo. Foi isto que lhe aconteceu. Naturalmente, esta tal vida habitual que aqui era dominante acompanhou o que se passou depois da queda do muro, sobretudo de Berlim. E o que é que foi? Nós tínhamos 2 projetos a enfrentar, um que era o ocidental, que queria ir desde o Atlântico, do Canal, até às terras do Império Soviético, e outro do Império Soviético que queria ir até ao Canal. E havia 2 correntes, uma pessimista, que dizia, não, eles fizerem isso em 24 horas estão no Canal. Os otimistas diziam, não, uma semana, eu tenho então uma semana para ir até ao Canal. Bom, realmente, quando caiu o muro, falámos muito em democracia, mas aquilo que efetivamente se instalou neste Ocidente foi o credo do mercado com esquecimento do credo dos valores. E é curioso que, celebrando-se hoje o dia do Tratado de Roma, e reunindo os 27 em Roma, foram ver o Papa. Espero que tenham escutado o discurso do Papa, recomendando que invertessem. Ponham o credo dos valores antes do credo do mercado. Porque foi esse credo do mercado que deu origem ao neorriquismo e a uma política de domínio que já não precisa de mandar exércitos. A corrupção chega para tomar conta desses países mais débeis. E deve-se acentuar neste dia que a tal unidade europeia, à qual o Presidente da Comissão Europeia acaba de anunciar 5 alternativas, a última delas, criar Europas diferenciadas dentro da Europa, eu acrescentaria o número 6, a missa do 7º dia, para o projeto europeu. Por isso que eu faço. A Europa é este o ponto que eu gostaria de acentuar, que precisa assumir e encontrar para ele política específica da democracia cristã. É que o projeto europeu tem vivido como se não tivesse circunstância. Não há nada à volta
não leram Ortega, não fizeram a tradução de que não é apenas cada homem e a sua circunstância, cada organização e a sua circunstância. A Europa tem que olhar para os desafios exteriores, que não tem considerado devidamente. Eu digo alguns. Para fazer a NATO, o presidente Roosevelt teve que convencer o Congresso de que não era uma aliança entre os Estados Unidos e a Europa. Era a defesa do Atlântico. Eram os povos atlânticos. Neste momento, o senhor cujo nome não me recordo, foi eleito presidente dos Estados Unidos, já declarou que está a fazer um balanço entre riscos e custos, o que é uma equação impossível. Os países que não tiverem recursos para adquirirem os produtos do complexo militar e industrial, que é uma das forças económicas dos Estados Unidos, não podem entrar nessa equação, porque não têm força sozinhos para evitar o risco. E no momento em que a Inglaterra faz a segunda saída da Europa, porque a primeira foi do Henrique VIII, quando a nossa responsável pela segurança e defesa da Europa, em lágrimas, segundo a imagem que eu vi na televisão, com aquela criança na praia dos refugiados, quando o turbilhão muçulmânico assusta toda a Europa, exige um exército, nenhum responsável, incluindo o discurso do Sr. Presidente da Comissão, reparou em que a saída da Inglaterra implica a saída do maior exército e da maior esquadra da União Europeia no que diz respeito à sua defesa e segurança. Este período ficará na história da Europa como o período das décimas. Bom, eu felizmente vi que as associações de empresários portugueses já estão a pensar em estratégias diferentes em relação à Inglaterra, que para nós é muito importante, no caso de o acordo que venha a fazer com a Europa não ser satisfatório para os nossos interesses. Mas, para ponto final, eu, além de achar que a democracia cristã deve, neste momento, ligar especial importância à circunstância que rodeia a Europa, deve ler o discurso do Papa Francisco e ver se consegue que, em vez do credo do mercado, substituir o crédito dos valores, começa pelo crédito dos valores e só depois para o crédito do mercado. Muito obrigado.